É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez ao canal bitcoinblock.com.br, aqui no nosso programa Entrevistas Blockchain. Vamos bater um papo com o Felipe Teles, ele que é especialista em cybersecurity, trabalha remoto, já está conectado aí trabalhando, só precisa de um laptop e uma internet para trabalhar, e fez essa saga, esse caminho de sair do Brasil e mudar para o Paraguai. Beleza, Felipe? Bem-vindo, cara. Bate-papo aqui hoje para você contar, né? A gente tem várias perguntas também, contar um pouquinho da sua história, o que você faz da vida, trabalho remoto e por que sair do Brasil e ir morar em outro país, cara. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? E aí, pessoal? Então, eu sempre fui uma pessoa que amei o Brasil, tá? Sou aquele brasileiro fã do Brasil, né? O Brasil é a perfeição geográfica natural, né? Não tem... É o país perfeito. Se fosse um jogo de videogame, seria o país roubado, né? Aquele que seria o fácil. Tá jogando no easy, né? Tem tudo. Tudo que você precisa, o Brasil dá. Tem todos os biomas, tem uma costa gigante, perfeita para hidroviário, tem... não tem abalo sísmico, não tem problemas de vulcão, de tsunami, enfim, é o país perfeito. Você cospe uma semente e já está nascendo planta, não tem inverno rigoroso para. E mesmo assim, o Estado conseguiu destruir o Brasil e se tornou um país insuportável. E para mim, sair do Brasil não foi uma questão de querer, foi uma questão de necessidade, até psicológica, né? No Brasil, eu me sentia uma pessoa que não era recompensada pelo esforço que eu fazia. Então, você sente no Brasil as pessoas cada vez trabalhando mais, as honestas, e não são recompensadas, né? Verdade? Enquanto se vê muitos vagabundos, muitas pessoas desonestas que são recompensadas no Brasil. E isso cria automaticamente uma sensação de impotência, de depressão. E se você não fizer alguma coisa, se você não já tiver construído um patrimônio anteriormente, não tiver alguma ligação com o Brasil, se você for uma pessoa honesta, é quase impossível você não sentir a vontade de fugir do país, né? Uma carga tributária imensa, sem recompensa nenhuma por isso, enfim. E aí, dentre essas opções que existiam, né, muitos brasileiros vão para Portugal, até para o Japão, é um dos 5 maiores destinos dos expatriados brasileiros, né? Tinha o Paraguai, que está, inclusive, em 2025 foi o terceiro país mais buscado por brasileiros, né? E por que o Paraguai dentre esses todos, né? Primeiro que eu acho que no Ocidente, o Paraguai é o país que mais oferece aquilo que o Brasil já foi, né? Muitas pessoas que moram no Paraguai, que brasileiros, você vai ouvir falar que aqui é o Brasil dos anos 80, 90, né? É um país com menos burocracia, você sente um pouco mais do valor do trabalho, você consegue comprar imóvel, você consegue ter mais liberdade, não tem essa politização que tem no Brasil, que está insuportável de convivência, né? É um país que é uma cultura próxima da do brasileiro, então tem aquela coisa da América Latina, o bom humor, né? A recepção muito boa. É um país fantástico, é um país que não foi muito bem visto pelo Brasil por muito tempo. Era aquele irmão pobre, aquele irmão de comprar produto falsificado e barato, né? E muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda têm essa visão do Paraguai. Mas o Paraguai hoje se tornou o oposto do que o Brasil é. Tudo que você está vendo de ruim no Brasil, o Paraguai é o paraíso contrário a isso, né? Você tem uma população aqui com valores muito mais tradicionais, no sentido de que você vê, por exemplo, uma coisa que eu notei aqui, que quando eu cheguei no Paraguai, eu me assustei, que as crianças daqui são muito educadas, por exemplo, né? Você vê o respeito aos mais velhos, aquela coisa de pedir bênção, uma coisa que no Brasil era mais comum antigamente, hoje já se perdeu bastante. Aqui é muito comum você ver as crianças obedecendo tudo, e eu, caramba, não tinha percebido o quanto isso se perdeu no Brasil até chegar aqui e acabar tomando um susto com algo que era para ser natural, né? Então, aqui é um país onde as mulheres podem dizer que realmente são mulheres guerreiras, sem estar caindo no feminismo de revista, né? Sem estar só repetindo o bordão, porque foi um país que foi dizimado pela guerra da Tríplice Aliança,
80% da população adulta masculina morreu. Imagine, 80% da população masculina adulta. Então, as mulheres reconstruíram esse país daqui do zero, né? Então, são mulheres que respeitam muito a família, que valorizam muito, né, a questão comunitária ali, trabalhadoras, enfim, são aquelas mulheres que realmente cuidam da família, se importam com isso, acabam não sendo contaminadas muito por essas visões mais progressistas e que às vezes perturbam aí, né, no Brasil, criar até insegurança jurídica, falsas acusações, essas coisas todas. Você vê que essas coisas aqui no Paraguai não pegam tão fácil, porque é um país que teve que se reconstruir do zero, que por causa disso mesmo, para atrair, imagine, um país que estava com 80% dos homens mortos, né, por causa da guerra. Precisava atrair novas pessoas para entrar aqui e reconstruir o país, senão o país ia morrer. Então, houve incentivos para a vinda de pessoas aqui, estrangeiras, e um desses incentivos é a baixa de imposto. É reduzir o imposto ao máximo para se tornar mais atrativo vir aqui para o Brasil, ou para o Paraguai. Então, aqui, diferente do Brasil, onde você é esmagado pelos impostos, né? Onde quando você cria alguma riqueza, os políticos estão ganhando mais com sua riqueza do que você, né? Na verdade. No Paraguai, não. Você sente que é recompensado pelo seu trabalho. Aqui no Paraguai, você pode viver com 0% de imposto de renda se sua renda for do exterior, né? Você paga apenas 10% ali de IVA, de imposto de serviço, e pode abater esse imposto até 0% também, não pagar nada, se você fizer uma boa contabilidade, né? Então, para quem veio do Brasil e estava se sentindo sufocado, estava se sentindo injustiçado, quando você chegar aqui e ver isso, e ainda por cima tão próximo do Brasil, né? Aqui fazendo fronteira com a cultura parecida no sentido bom da coisa, né? Aquela coisa. Todo mundo que vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, é comum você ouvir a reclamação dos brasileiros falando: pô, sinto falta do calor humano, né? É difícil fazer amizade. Aqui no Paraguai não, é aquela coisa mais latina. Então tem a cultura parecida, vamos dizer assim, e com essas vantagens. É realmente a parte boa que o Brasil destruiu, que o Brasil tinha, o Paraguai manteve, né? Então, por isso que eu, de todos os países, escolhi o Paraguai e estou muito satisfeito aqui. Perfeito, Felipe. Excelente apresentação. Eu tô fora do Brasil já há 30 anos, quase. Eu passei mais tempo já fora do Brasil do que no Brasil. Saí do Brasil em 96, né? Acabei voltando um outro ano ali e tudo mais. Depois acabei fazendo minha vida aqui fora, assim, realmente, né? Moro nos Estados Unidos, depois de já ter morado em Eslováquia, Canadá, Holanda, México e tudo mais. Sim, durante muitos anos eu também tinha essa visão do Paraguai de ser o lugar onde você vai para comprar muamba, né? Onde vem equipamento eletrônico barato é do Paraguai. E essa guinada que o Paraguai deu, tem mais ou menos uns 10 anos que a gente já está prestando muita atenção no Paraguai, principalmente pela indústria cripto, onde inclusive até uns nossos parceiros aqui do canal, Rossello Lopes, né, minerava Bitcoin, tinha a maior mineradora da América Latina no Paraguai. E hoje a gente vê nessa ascensão do brasileiro aí, classe média, classe alta, até outros níveis, né? Tanto o brasileiro pobre ou milionário está se vendendo bens no Brasil e comprando. Nós até fizemos uma matéria recentemente aqui da Ozen Capital, aonde eles até mostraram para a gente o que tinha o mercado de imóveis no Paraguai tá assim em plena ascensão e tem brasileiro comprando para morar e para investir, né? Então imagina, você trabalha num país, depois até vou falar mais sobre a matéria. Você trabalha num país, mas decide comprar um apartamento em outro, né? Então essa transformação do Paraguai e essa ascensão da entrada de dinheiro, é claro, né? É triste a gente ver que o Brasil é que está perdendo pessoas inteligentes, empresários, porque cada vez mais o Estado está engordando e sufocando, sem contar nos níveis de corrupção. Cada dia que passa é uma... né? Eu falo para a galera, no Brasil o pessoal ainda não entendeu que o colateral mais importante da vida deles foi roubado, que é a aposentadoria do INSS, mas os caras não conseguem entender isso, né? Então a galera não vai se aposentar, quem tem 40, 50, 60 anos, que está trabalhando e pagando imposto, esperando
que o seu dinheiro vai estar lá quando você ficar velho, não vai estar lá. Né? Não vai estar lá. Então, tudo isso para as pessoas que estão mais conectadas aí em economia, geopolítica, dinheiro, mercado, entende o que está acontecendo, o pessoal está literalmente picando a mula. Dói o coração você ser imigrante, né? Eu falo, pessoal, estou aqui, o Brasil está no meu coração pro resto da vida, mas eu já sou americanizado, já estou aqui há muitos anos, mas esse é um processo difícil, complicado, mas eu recomendo, eu falo para a galera, vá morar em outro país, a experiência que você vai adquirir, mesmo se você voltar, é fenomenal em relação a comida, costumes, o povo, relacionamento, cultura, vale a pena, você não sai perdendo em nada, né? Agora, Felipe, o quanto difícil foi documentação, papelada e achar essas informações para falar, não, cara, vou largar tudo, pegar meu laptop e pé na estrada? Tem como eu disse, aqui é o Brasil dos anos 80, 90, né? Então, da mesma forma que a gente tem as vantagens dessa época, algumas desvantagens chegam aqui também, né? Aqui é um país muito menos digitalizado do que, por exemplo, o Google Street View chegou ano passado no Paraguai, no final, em dezembro. Foi a primeira vez que tinha essa opção, né? Muitas pessoas aqui, você vê, por exemplo, não colocam no Google Maps o relógio. Então, você chega aqui como brasileiro, você não conhece nada, né? Você é estrangeiro, você vai buscar alguma coisa para fazer, um serviço que você precisa, você vai buscar onde? Na internet. E as informações são muito escassas. Da mesma forma, as informações burocráticas estatais também são difíceis de encontrar, às vezes, aqui no Paraguai. Por isso que esses serviços são tão bem buscados pelos brasileiros, de outros brasileiros que já tiveram aqui antes, já passaram por todo o processo, acabaram aprendendo o processo legal e aí oferecem como consultoria ali, né, para quem tá vindo. Existe bastante disso, assim como existe bastante golpe disso também. Muitos brasileiros se aproveitam da inocência e falta de informação que tem sobre o assunto para explorar outros brasileiros, então é algo que você tem que ter muito cuidado, né? Tem que estar bem comunicado ali para o que você está fazendo, mas no geral, a vinda para o Paraguai ela é muito amigável para o estrangeiro brasileiro, tá? Comparada a outros países, para você conseguir aqui sua residência, para você conseguir até cidadania, é um processo mais simples e menos demorado no geral. Porém, contudo, entretanto, além da pouca informação, aqui é um país onde, apesar do Estado ser muito pequeno, o pouco do Estado que existe é um Estado muito corrupto, né? Então, você vê que aqui existe, agora em dezembro de 2025, ou novembro, não me lembro, foi feita uma operação aqui que se descobriu que grande parte dos estrangeiros que estavam vindo fazer sua documentação aqui estavam tendo que pagar uma propina para passar na fila, né? Para não ter que esperar 3, 6 meses para ter toda a documentação. Às vezes tinha até fila VIP de 24 horas já conseguia. Então, é pouco burocrático, mas é uma burocracia, mas é ainda aquela coisa meio, como posso dizer? Manual e analógica, né? Isso, tem a sua demora, a sua dificuldade. Então, apesar de, em termos de legislação, ser simples, em termos de execução, ainda é precário. Então, pode ser que demore seu documento, etc e tal, mas você vai ter, sim, você consegue fazer isso tudo. Eu acho que ainda, em comparação a outros países, é muito mais fácil, né? Hoje em dia, agora mesmo nos Estados Unidos, provavelmente vai dificultar, agora em 2026, né, a entrada para você ser brasileiro aí e conseguir residência e tudo mais. Vai se complicando, né? E no Paraguai ainda continua, apesar de ser ineficiente o serviço público, em termos de legislação ainda é muito simples e é muito bem-vindo. Os brasileiros aqui, inclusive, uma coisa que eu tive medo quando cheguei aqui, eu falei, putz, velho, a galera vai me odiar por eu ser brasileiro, por questão histórica, né? Justamente da guerra da Tríplice Aliança e tudo mais. Fiquei com esse medo. Quando eu cheguei aqui foi o contrário. Quando as pessoas descobriram que eu era brasileiro, ficavam super felizes e queriam testar português comigo, e queriam saber como era e tudo mais. Muito empolgados, muito bem receptivos, tanto em termos de serviços públicos e privados, quanto em termos sociais, de pessoas no dia a dia mesmo. Muito bem recebidos brasileiros. Embora eu tenha visto, eu estou aqui há um pouco mais de um ano,
E de quando eu cheguei para hoje, isso tem mudado um pouquinho, pois eu tenho visto algumas insatisfações dos paraguaios com os brasileiros, em questão de que muitos brasileiros estão chegando aqui e não estão se adaptando à cultura. Sabe aquela coisa, uma reclamação que eu passei a ouvir mais aqui no Paraguai, eles vêm para o meu país e não tentam nem aprender o espanhol, né? Então, falam Que em não é português. muito difícil, né? Que não é muito Não difícil. Se você meter um portunhol, você vai estar acertando 60% sem querer, né? A palavra que você errar, eles vão dizer, né? E aí você vai aprendendo aos poucos. Mas o que você espera que seja em espanhol, provavelmente vai ser quando você larga por portunhol, né? Não é difícil. Para entender o espanhol, inclusive, é mais fácil para o brasileiro do que o paraguaio ou falante de espanhol aprender o português, porque o português tem mais fonemas. Então, todos os fonemas que existem no espanhol a gente tem também. É mais fácil para o nosso ouvido, nosso cérebro captar. Então, é uma língua fácil de aprender. E realmente estão vindo muitos brasileiros aqui. E como tem muitos, a quantidade é tanta, você pode só conviver com o brasileiro se você quiser, né? E muitos fazem isso. E acabam só falando português, acabam não se inserindo na cultura e acabam chegando no mercado, numa venda e falando em português e querendo ser atendido da mesma maneira e gerando ali um conflito que pode gerar um desgaste, né? Então, para aqueles que têm interesse em vir para o Paraguai, eu recomendo que você entenda que você está entrando numa cultura diferente e você vai ser super bem recebido se você respeitar essa cultura simples. Não precisa ser fluente em espanhol. Eles percebem que só de você estar se esforçando, eles já dão uma colher de chá para você tranquilamente. Mas se você chegar totalmente ignorando a cultura deles, naturalmente, como em qualquer lugar, vai enxergar uma arrogância ali, né? Você vê que o mercado de trabalho aqui no Paraguai é diferente do Brasil também, em termos de... O brasileiro tem essa correria, né, que fala informalmente. Ele tem essa pegada de se virar, de dar um jeito, de estar sempre trabalhando, correndo atrás, porque a gente precisa... É um instinto de sobrevivência do brasileiro. Se não for assim, o brasileiro não sobrevive. O Paraguai é muito mais tranquilo, porque o custo de vida é extremamente mais baixo, o salário mínimo é maior do que no Brasil, então você ganha mais, gasta menos, né? A moeda é a mais forte da América Latina, tá? Tem 80 anos e nunca tirou um zero lá, tá? Continua forte. Tem concorrência entre moedas, esse curso forçado não é que nem no Brasil, então você vê gente comprando com SDT, com Bitcoin, dólar, até com real, no mercado aqui perto aceita Pix. Então você vê que viver no Paraguai é mais fácil no sentido econômico do que no Brasil, e a cultura da tranquilidade aqui é maior. Você vê os caras parando de trabalhar 3 vezes por dia, dando uma pausa ali para tomar um tererê, e é isso, entendeu? E para o brasileiro pode ser estranho e parecer que pode gerar a ideia de que eles não estão se esforçando, né? E aí eu já vi, por exemplo, conversei com pessoas que tiveram fábrica aqui, um brasileiro que tem uma fábrica aqui no Paraguai, e ele disse, tudo é perfeito, acho que a única coisa que é mais fraca do que no Brasil é a mão de obra, porque no Brasil tem o Senai, tem essas coisas todas que são escolas técnicas boas, que você não encontra aqui assim tão fácil, e as pessoas são mais correria, né, do que no Paraguai. Então, isso pode ser uma oportunidade para quem vem para cá e está competindo com essa mão de obra e vai se destacar, né? Se você abrir um negócio localzinho ali, uma pizzaria, alguma coisa, você provavelmente vai ter um rendimento maior do que seus concorrentes, que não estão digitalizados, como no Brasil, que a gente já tem o costume de se digitalizar. Não, a gente já tem a facilidade de falar a língua portuguesa e tem muitos brasileiros e estrangeiros aqui, e tem essa cultura de ser mais intenso no trabalho. Então, isso você pode enxergar como uma vantagem, mas se você for abrir uma indústria aqui, você pode enxergar como uma desvantagem na mão de obra. Então, nem tudo é perfeito, existem as dificuldades burocráticas em termos de eficiência para conseguir algumas coisas aqui. Pode demorar muitas vezes, mesmo o processo sendo simples, o resultado dele pode demorar aqui, né? Então, eu senti isso quando eu vim para cá. Eu senti... outra coisa que aqui é muito comum, enquanto no Brasil a corrupção ela é institucionalizada, né? É uma coisa, um amaranhado de impossível de fugir. Aqui é uma coisa mais varejo. Você encontra
uma política muito comum de coima, que é como é que fala? Em português, já esqueci para ir. Suborno, que os policiais cobram muito aqui, né? Então, eu lembro que quando eu cheguei, os caras disseram, não O se famoso preocupe. cafezinho, o É cafezinho o do guardinha cafezinho, ali. exatamente. Quando eu cheguei aqui, me disseram assim, ó, não se preocupe com o bandido, a violência aqui é baixíssima, inclusive, ano passado, acho que foi o país da América Latina que teve o menor índice de violência, algo do tipo. Principalmente nessa região central, Assunção e tudo mais, que é onde a vida acontece mais mesmo. Muito Brasil está acostumado com o CDE, que é muito mais caótico, que tem muito mais golpe, tem muito mais, né, aquela coisa comercial mesmo de tentar arrancar ali seu dinheiro. Quando você chega mais para a parte perto da capital, é bem diferente, é uma vida muito mais tranquila e você não encontra esses problemas. E aí me disseram, ó, você tem que ter cuidado com os policiais, porque eles veem o brasileiro aqui como rico, né? Porque vem muito empresário para cá, vem muitas pessoas comprar terreno que aqui é baratíssimo ainda, né? Metade de Assunção já é brasileira em termos de terreno, alugam, fazem Airbnb, fazem tudo aqui. A oportunidade de imóveis é excelente aí, aqui e o Brasil e o Paraguai é que nem Bitcoin, tá? Todo mundo que entra no Bitcoin, qual é o arrependimento de todo mundo que entra no Bitcoin? Não tem entrado Quase antes. nenhum, não tem entrado antes, né? Não tem entrado antes, é esse. O Paraguai é a mesma coisa. Todas as oportunidades estão sendo aproveitadas. Então, antigamente, era ainda mais fácil de você conseguir um terreno muito mais barato. Ainda é extremamente fácil, só que está sendo tomado, estão sendo comprados e tudo mais. As oportunidades do Paraguai são incríveis. É um país novíssimo, tem o que, 200 anos, não sei. É um país que está crescendo ainda muito. Muitas oportunidades de crescimento, de coisas surgindo, principalmente na área civil, imóveis e tudo mais. E todo mundo que chegar aqui vai falar, putz, tá perfeito e antes era melhor ainda, né? Então, quem quiser vir, aproveita logo, né? A mina de ouro, porque cada vez você vai minerando ali e vai diminuindo, né? O próprio mineração de Bitcoin, por exemplo, aqui a energia às vezes chega a ser 5 vezes mais barata do que no Brasil, dependendo da região, né? Então, para a mineração de Bitcoin era impressionante. Isso já está diminuindo um pouco, né? O Estado já está mais de olho nesse consumo de energia mais intenso que vem da mineração. Ainda está uma maravilha comparado a outros lugares, mas já não está valendo tão a pena quanto era antigamente nesse sentido. Então isso, é um país de oportunidades que ainda existe, e quem vier primeiro vai aproveitar mais, né? Então, O quanto difícil foi para você em relação a Brasil sair com dinheiro, abrir conta no Paraguai, conta bancária, leva dinheiro na cueca, faz Pix, leva em Bitcoin, compra em ouro? O que você teve de experiência nesse processo e o que você pode recomendar para a galera? Eu vim com Bitcoin, o meu patrimônio inteiro em Bitcoin, por segurança, né? Mas eu não vi nunca ninguém ter problema em trazer em real, em conta bancária, em nada, né? Mas eu preferi fazer assim pela crença ideológica mesmo no Bitcoin, que eu sempre tive, e que eu achei mais seguro fazer qualquer fronteira, né? Você botar tudo em Bitcoin. Então, aqui é muito amigável nesse sentido, tem até caixa de Bitcoin aqui e tudo mais. Você faz um cartão internacional aqui desses de USDT e Bitcoin e usa aqui tranquilamente, chega rapidinho, né? Foi a primeira coisa que eu fiz aqui antes de ter a documentação para poder abrir a conta no banco, mas assim que eu recebi a documentação, que não demorou muito, acho que em 4 meses aqui eu abri a conta no banco tranquilamente, né? Não pediu muita coisa, tá? Pediu ali meu dado de documentação e pronto. Não pediu qual era o histórico, de onde vinha a origem do dinheiro, não pediu nada disso. Eu ouvi dizer que isso está piorando um pouco, está tendo um pouco mais de pressão internacional contra a lavagem de dinheiro, etc e tal, que está forçando um pouco, dando um pouco mais de medo nos bancos, mas ainda assim é um processo muito simples. O que é complicado aqui para estrangeiro é ter crédito, cartão de crédito. Não é fácil eles te darem cartão de crédito aqui, tá? Você vai conseguir abrir uma conta, você vai conseguir ter ali seus guaranis em débito, mas em crédito você vai ter dificuldade, porque eles esperam a movimentação aí durante bastante tempo te observando para poder começar a te dar essa chance, né? Ou dependendo do banco aí, você tem que fazer um aporte
uma quantia ali para eles abrirem essa quantia de crédito para você, né? Dar uma garantia ali. Não é tão fácil quanto no Brasil. Você acabou de entrar na faculdade, já estão te oferecendo três cartões com crédito e tudo, né? Então aqui para o estrangeiro vai ter essa dificuldade de pagamento em crédito, mas que pode ser resolvido se você comprar um cartão, se você usar um cartão internacional desses como o UziPay, o Wise, essas coisas assim, você consegue aqui tranquilamente colocar lá aquelas coisas que precisam de assinatura, ou que precisam de, sei lá, um Uber que você quer colocar, você consegue se virar assim. Eu acho que foi muito simples de ser brasileiro vir para cá, para o Paraguai, nesse sentido. As coisas funcionaram relativamente bem rápidas, inclusive. Eu acho que, comparado com outros países, deve ser um dos mais tranquilos para você fazer essa migração toda aí. Quando você chega aqui no aeroporto, na fronteira, não ficam te investigando muito, perguntam, você veio para cá por quê? Você fala, vim para trabalho, vim para visitar, bota um carimbo ali. Às vezes nem pergunta. É bem tranquilo, aqui é bem facilitado para você fazer sua entrada, não tem muita pressão, muita burocracia, muito estudo de quem é você, o que você está fazendo, o que você quer, quanto você tem, qual a origem do seu dinheiro. Aqui não tem muito disso não. A liberdade aqui inclusive o que atrai muitos libertários, bitcoiners e tudo mais. Essa galera mais cripto costuma gostar muito do Paraguai por causa disso também. Excelente, Felipe. Obrigado pelo papo, cara. Adorei. A gente vai bater um papo também sobre outros assuntos. Pessoal, nesse meio tempo, mais uma vez, dê uma olhada em coinblock.com.br. Nós fizemos uma matéria sobre a Ozen Capital, né? Que oferece estratégias internacionais para proteção patrimonial no Paraguai, que é uma empresa que ajuda, né? Pega você na mão e leva a fazer toda essa correria do que você precisa, principalmente na área de comprar imóveis, toda a parte legal, documentação, né? Para você também não entrar em nenhuma furada. Vou estar trazendo mais matérias aqui sobre esse processo de como migrar para outro país e para diferentes países também, porque é algo que eu já fiz há tanto tempo atrás e para mim foi meio que orgânico. Não foi porque eu vou sair do país, não. Para mim foi algo que eu acabei indo fazer um intercâmbio, voltei, aí arrumei um emprego aqui, outro ali, outro lá. 15 anos depois, minha vida já estava no exterior, né? Então, eu vou agora começar a fazer mais matérias sobre esse processo para ajudar pessoas que estão dispostas a se deslocar para se proteger, primeiramente, pela sua segurança física de certos países, certos locais, e também a sua segurança financeira, a sua segurança patrimonial, que a gente fala aqui no canal Bitcoin Block. Liberdade e propriedade, né? Tá acontecendo alguma coisa, quer picar a mula daqui, junta tudo, memoriza ali 12 palavras, não precisa nem ter uma ledger, já era. Tá? Felipe, obrigado mais uma vez. Se quiser deixar para o pessoal, mídia social, onde o pessoal te encontra, e também da sua empresa que você oferece serviços de cibersegurança. Pronto, eu que agradeço, Rodrigo, agradeço o público também. Quem quiser saber mais, quiser saber como eu uso todo esse aparato aí da teoria das bandeiras, junto com cibersegurança, junto com Bitcoin, para criar toda uma proteção, você pode entrar ali no @FelipeOpsec, né? OPSSC, que nem está escrito aqui embaixo, e você vai ver, pode entrar em contato comigo, marcar uma consultoria, qualquer coisa, quiser saber mais, eu estou disponível. E é isso. Agradeço e qualquer coisa é só chamar aqui novamente, que eu venho à vontade aqui.